O seu subconsciente não decide se alguma coisa é verdadeira ou falsa. Ele simplesmente aceita o que você acredita e começa a transformar isso em realidade. Então, entender como a sua mente funciona pode transformar toda a sua vida. Oi, meu nome é Hannah e se você chegou aqui agora, seja muito bem-vindo. O que a gente está fazendo aqui é uma leitura guiada do livro O Poder da Mente Subconsciente de Joseph Murphy. A gente está lendo um capítulo por semana com muita calma e dedicação, e não é só leitura, a gente está aplicando na nossa vida. Ao final de cada capítulo eu estou tentando dar uma atividade para que vocês possam realmente absorver o que o livro tem para vocês. Se você chegou agora, ainda dá tempo de você acompanhar. Hoje a gente está começando no capítulo 2. E antes da gente começar, eu gostaria de saber como você está, como a sua semana tem sido, quais desafios você tem enfrentado, como você está se sentindo. Você já conseguiu dar o primeiro passo? Você já conseguiu fazer as atividades? Você está se dedicando? Me conta como que isso está sendo útil para você, se está sendo útil para você ou não, né? Nunca se sabe. Mas eu realmente quero fazer parte desse processo com você, quero que você faça parte desse processo comigo, para que a gente possa compartilhar experiências e crescer juntos, ok? Então, deixa aí nos comentários como é que tá sendo a sua rotina, como é que tá sendo o seu processo, como é que tá sendo a sua leitura, quais dificuldades você tem encontrado, e eu espero que de alguma forma a gente possa estar compartilhando experiência e ajudando uns aos outros. Bora pro capítulo 2, que tem muita informação interessante. Então vamos lá, né? A gente vai começar o capítulo 2 e o capítulo 2 chama Como a Sua Mente Funciona. Então ele vai se aprofundar mais uma vez e um pouco mais em como a mente funciona. Se você assistiu, né, o vídeo do capítulo 1, a gente está falando como que ele está sendo repetitivo, mas de uma forma positiva, porque ele quer que essa ideia entre dentro de você, você aceitar essa ideia de como realmente sua mente funciona, porque a hora que você entende como o equipamento funciona, você sabe usar, você não esquece mais. Você aprende a andar de bicicleta, você sabe andar de bicicleta para sempre. Você aprende a dirigir um carro, você sabe dirigir um carro para sempre. E eu acredito que é isso que ele está fazendo com toda essa repetição, que ela ensina, né, que a gente consegue transformar as coisas que vão acontecer ao nosso redor através dessa repetição de coisas novas, né, repetindo, a gente assume esses padrões como verdade. Ele volta, né, explicando mais detalhadamente como que a nossa mente funciona. E aí ele começa falando, né, que qualquer coisa que a sua mente consciente assume e acredita como verdade, a sua mente subconsciente vai aceitar e vai transformar isso em eventos, experiências e condições que você vai viver ao longo da sua vida. Então ele volta, né, nessa explicação desse funcionamento da mente, e aí ele começa a falar um pouquinho da mente consciente como mente racional e da mente inconsciente como a mente irracional, né, a mente que está ali dormindo, vamos dizer assim. Então, né, ele fala que a gente pensa com a nossa mente consciente de forma racional, mas tudo que a gente pensa repetidamente acaba descendo para o nosso subconsciente. E quando isso está lá impregnado no nosso subconsciente, isso começa a virar realidade. Então aqui já é tudo que a gente precisa saber, tá? Você entende que você pensa racionalmente, isso vai para o seu subconsciente e do seu subconsciente vira realidade. Como a gente falou no capítulo 1, se é um princípio, se é uma lei, e se as coisas estão acontecendo de um jeito que você não quer, qual que é a alteração que você precisa fazer? Alterar a causa para alterar o efeito. Então você precisa mudar os seus pensamentos conscientes para que coisas novas, sementes novas desçam para o seu subconsciente e isso vire realidade. Então aqui você já tem a chave e você já tem a forma de praticar e de mudar a sua vida. Mude os seus pensamentos, mude os seus resultados. E aí, né, ele continua explicando isso, falando que a sua vida, ela não é criada apenas pelas suas ações,
mas ela começa a ser criada nos seus pensamentos. E aí, isso me fez lembrar do meu avô. Quem conhece seu Daniel, quem conheceu seu Daniel, vai saber que ele tinha uma pergunta secreta. E ele sempre perguntava assim, por onde você começa uma casa, né? Pela construção, comprar os materiais e blá blá blá. E ele falava, não, você começa pela planta. Então, antes de construir a casa, você precisa imaginar, você precisa sonhar qual o tamanho da casa você quer, qual o padrão, você quer 2 andares, um andar só, você quer quantos quartos, onde que você quer a cozinha, onde que você quer a sala. Então, você começa a imaginar aquela casa. Então, na verdade, começa na sua imaginação, né? E aí aquilo vira uma planta, vira um projeto e aí você vai para a construção da casa, né? E é a mesma coisa. Não são as suas atitudes que formam a sua vida, são os seus pensamentos, porque as suas atitudes derivam daqueles sentimentos, dos pensamentos e das emoções que tem dentro de você. Então, antes de você agir, antes de você ter uma ação, uma reação, um comportamento, você já pensou isso de alguma forma, você já sentiu isso de alguma forma, você já viveu isso dentro de você. E aí isso está vindo à tona para a realidade. Então, é muito importante você ter esse raciocínio de que a sua vida começa na sua mente. Antes de tudo, antes de qualquer coisa virar realidade, isso antes foi um pensamento. Antes de uma criação, antes de inventar a lâmpada, alguém estava pensando alguma coisa. Fica escuro, a gente só tem fogo. Ia ser maravilhoso se tivesse alguma coisa prática. Então, qualquer coisa, tudo que você imaginar que já foi criado, isso começou lá dentro da mente de alguém. E a mesma coisa é a sua vida. A sua vida, a forma como ela está acontecendo, ela foi projetada dentro da sua mente de alguma forma. Queira você ou não, goste você do que você está vivendo ou não, foi uma criação sua. Mas o positivo é que a gente está aprendendo que a gente pode mudar tudo isso, né? Se você não está satisfeito. E aí, né, falando da mente subconsciente, ele fala isso, que a mente subconsciente é essa parte que é a parte das emoções, é a parte criativa, é a parte que executa e que realmente vai trazer as coisas para a realidade. E aí ele fala uma frase importante, um ponto importante, né, pra gente lembrar, que é o seguinte: quando a mente subconsciente aceita uma ideia, ela começa a executar essa ideia. Isso é muito interessante. Ela não fica parada, ela começa a trabalhar, ela começa a organizar, ela começa a mover as coisas e situações. Então isso é muito legal, porque é importante você entender que tudo que você pensa vai virar realidade em algum momento. Então, as coisas começam a se mover ao seu redor para que isso aconteça. Então, é importante você ter essa consciência, porque você tem... O bom é que as coisas não acontecem do dia para a noite. Então, você tem tempo para rever os seus pensamentos e transformar essa realidade. E imagina aí você agora, se exatamente tudo que você pensasse acontecesse exatamente nesse momento. Às vezes você tá bravo com alguém lá, queria que caísse uma bomba na sua cabeça. Bum! Imagina que loucura que seria. Graças a Deus, Deus criou, né, a nossa vida de uma forma muito perfeita. E existe aí um delay para que as coisas aconteçam. E isso é muito positivo, porque isso nos dá poder para fazer essa transformação. Lembra que eu falei no vídeo passado para você trazer a sua mente para a realidade e para você parar os seus pensamentos ali enquanto eles estão acontecendo e mudar os pensamentos? Porque tudo que for assentando na sua mente subconsciente vai virar realidade em algum momento. Então, quanto antes você tem essa percepção do que você está pensando, do resultado que você está tendo e fazer essa transformação nos seus pensamentos, você vai começar a ter resultados melhores. Ele traz, né, esse entendimento para como as coisas funcionam, e eu acho que a partir daqui isso fica muito mais claro e é muito mais fácil da gente absorver e entender o que acontece, né, na realidade. E o fato de que a sua mente subconsciente comece a trabalhar, né, também é importante de você ficar ligado para essa ideia, porque ela não trabalha só para as coisas boas.
tudo que você pensar, bom ou ruim, a sua mente consciente comece a trabalhar em direção a isso. Eu li um outro livro que fala que o nosso cérebro ele é focado para atingir o objetivo, para alcançar resultados. De uma forma ou outra, ele vai estar sempre procurando alguma coisa que ele precisa atingir. Então a sua mente não fica parada, ela está sempre trabalhando em favor de algo. E o objetivo principal da sua mente é te manter seguro, te manter feliz, como a gente falou antes. Se você Só que te manter seguro e te manter feliz não necessariamente significa fazer coisas boas para você. Para a sua mente subconsciente significa apenas te manter confortável. E manter confortável é fazer o que você está acostumado a fazer. Então, por isso que às vezes a gente fica repetindo padrões e vivendo coisas que a gente não quer viver, porque a nossa mente só está levando a gente para o que já é conhecido, né? Ela não leva você para o desconhecido, para o que pode te assustar. Então, é aí que você precisa quebrar a barreira, usar o seu subconsciente para alcançar um novo resultado. Uma das frases que eu achei muito bonita que ele fala nesse livro, nesse capítulo, né, é que paz mental e um corpo saudável são inevitáveis quando você começa a pensar e sentir da maneira correta. Cara, tá alguma coisa dando errado, tá doente, é estresse, você tá pensando da forma errada. Você tá sujeitando o seu corpo a reproduzir isso, porque dentro de você é disso que você tá cheio. E eu sei que é uma verdade horrível de aceitar. É uma verdade que dói. Poxa vida, eu tô mal, meu cabelo tá caindo, eu tô estressada. E sou eu que tô causando isso comigo mesma. Infelizmente é. E quanto antes a gente entende isso, melhor. Porque a gente não é uma situação que você pensa, você sente, você cria isso e não tem volta. Você pode mudar a sua vida. Como eu falei, acho que num dos primeiros vídeos, a vida é uma página em branco e todos os dias a gente tem essa oportunidade, mas a gente precisa dar o primeiro passo, você precisa pelo menos começar a crer para que isso entre na sua vida e você comece a ter atitudes diferentes. E aí ele vai falar de novo a diferença da mente consciente e da subconsciente. A gente falou bastante isso no primeiro capítulo. Eu tô indo nesse comecinho aqui de uma forma um pouquinho mais rápida, porque acaba repetindo bastante coisa que ele estava falando, porque daí a gente pode ir para as coisas novas e não mais interessantes, mas o que é novidade mesmo, né? Mas ele repete falando que a mente consciente é a mente racional, que pensa, que faz escolha, que está consciente. E aí, por exemplo, você escolhe um livro para ler, a casa que você vai morar, o parceiro da sua vida. Tudo isso é através do seu pensamento, da sua decisão consciente, mas que a sua mente subconsciente é aquela que vai aceitar as ideias e vai imprimir e fazer isso virar realidade. Então, é aquela parte de emoção, de sentimento, mas que realmente transforma as coisas em realidade. Aí ele entra numa parte muito legal, que ele vai falar de alguns experimentos de psicólogos e ele vai falar de hipnose. É exatamente isso. Que aí ele tá falando basicamente que às vezes a nossa mente aceita mentiras como verdade porque ela não diferencia. E aí eu faço terapia e a minha terapeuta falou uma coisa muito interessante e ele fala aqui no livro que quando um pensamento é levado para a mente subconsciente, uma impressão é criada nas células do seu cérebro e assim que a mente subconsciente aceita essa ideia, ela começa a colocar isso em prática. E aí na terapia, conversando com a terapeuta, ela estava me falando exatamente a mesma coisa. E quando você passa por experiências, situações, vive qualquer coisa, a forma como você percebe essas situações é a forma como o seu cérebro está registrando essas memórias, ideias, sentimentos. E aí isso está sendo aceito pela sua mente subconsciente e isso vem à tona na sua vida. E às vezes vem à tona na sua vida em situações que não tem nada a ver com aquilo que você viveu. Às vezes você viveu um problema com o seu pai, e aí, a forma como você registrou aquele relacionamento entre pai e filho, homem e mulher,
fica registrado de um jeito dentro de você que quando você passa por outras situações com seu marido, com seu namorado, com seu patrão, você reproduz aquela reação de defesa, aquela reação de seja lá o que for. Porque a forma como isso foi imprimido no seu cérebro e foi registrado, foi a forma que você aprendeu a agir. Então, essas coisas vão internalizando e aí, às vezes, você vai reproduzindo e você nem faz ideia de que você está reproduzindo aquilo por causa de uma coisa tão distante, que aconteceu tão distante que você nem tem a noção de que você registrou isso. Então, exatamente tudo que a gente vive à nossa volta, todas as experiências que a gente tem, tudo que a gente ouve, a gente vai falar bastante hoje sobre sugestões, né, autossugestões, isso vai sendo registrado no nosso cérebro em forma de memórias, em forma de sentimentos, em forma de experiências. E se a gente não observa o que está sendo registrado e a gente não muda isso vai virar uma realidade ruim ou seja lá o que for, né? Se for uma coisa boa, vai virar uma realidade boa. Se for uma coisa ruim, vai virar uma realidade ruim expressa no seu mundo exterior. Então ele vai falando, né, que quando uma ideia é registrada e entra no seu subconsciente, o seu cérebro, ele precisa, é lei, vai acontecer, ele precisa trabalhar para que isso seja realidade, para te manter bem. Porque se é isso que você acredita, e se o seu subconsciente, se a sua mente querem te manter bem, eles vão fazer isso acontecer na sua vida. Então, você já viu, por exemplo, uma pessoa que fala: eu posso passar a situação que for, eu consigo me reerguer. E essa pessoa sempre passa situações difíceis para que ela se reerga. Ela pode até ir lá para o fundo do poço, ela consegue voltar para cima. Mas porque ela acredita tanto que ela é capaz de sair do fundo do poço e, né, chegar num ponto bom da vida, ela precisa cair novamente para que ela fique vivendo isso e provando para ela mesma que ela é capaz de viver isso. Consegue ver isso? Tem vários exemplos que a gente consegue dar em situações assim. Questão de relacionamento acontece muito quando a pessoa fica, né? Eu sou dedo podre, eu sou dedo podre. Você sai de um ruim para um pior, ruim para um pior, ruim para um pior. Não adianta. Tem pequenas crenças assim que a gente tem, e essa é a ideia, é você entender que o seu cérebro, ele não tá lutando contra você, ele não tá querendo te prejudicar, ele só quer te dar mais daquilo que te faz confortável. Então você precisa rever o que está te fazendo confortável, o que você está vivendo, que o seu cérebro sente que ele precisa te dar. E aí, se você não tá satisfeito, é hora de mexer o bolo, é hora de fazer alguma coisa para mudar essa realidade. E aí, continuando, né, falando de mente consciente e subconsciente, ele começa a usar o termo mente subjetiva e objetiva. E aí ele explica que a mente objetiva, que é a consciente, ela tá mais ligada com esses padrões exteriores, com o mundo exterior. Então ele fala muito dos 5 sentidos, né? O que você escuta de alguém, o que você vê acontecendo, as experiências que você vai vivendo, a forma como você é tratado, as coisas assim do mundo externo, as coisas que você, né, reais assim do mundo externo. E a mente subjetiva entra na parte de emoções, intuição. Então, quando você viu uma situação, como você sentiu aquela situação é o que vai ser impresso dentro de você, como você sentiu aquela experiência, como você imaginou aquela experiência, as memórias que você registrou, as sensações internas que você teve quando você viveu uma experiência ou quando alguém te falou algo. Isso é o que vai ficar impresso mesmo dentro de você através de memórias, de sentimentos e etc. E aí aqui entra uma chave muito legal, que ele fala que a sua mente subjetiva ou subconsciente, ela vai funcionar melhor quando a sua mente objetiva, que vive no mundo exterior ou consciente, está mais desconectada, está mais off ali. Por isso que as pessoas sempre falam pra gente, antes de dormir, começa a dar sugestões pra sua mente, porque aí a sua mente objetiva vai desligar e a sua mente subjetiva pode começar a trabalhar, criando aquela realidade.
Porque a mente objetiva, às vezes ela te paralisa. Então vamos supor que você quer pensar que você vai viver uma situação financeira melhor, mas quando você olha ao seu redor, a sua mente objetiva vê pobreza, vê dívida, vê o salário que não está vindo, vê o cliente que não vem, e aí isso faz com que a sua mente subjetiva comece a aceitar essas ideias. Vamos supor que eu sei que você quer emagrecer, mas se você fica conectado na sua mente objetiva, você se olha no espelho, mas eu tô gorda, aí você tem comida em volta de você, você decide comer, você vê as pessoas ao seu redor não fazem exercício, elas não têm muito essa motivação, então a sua mente objetiva, ela começa a te paralisar com a realidade que você tá vendo, porque às vezes é difícil você imprimir uma coisa nova se o que você vê é completamente oposto. E aí é por isso que eles falam muito da gente tentar trabalhar essas ideias, né, essas novas experiências que a gente quer viver em momentos que a nossa mente consciente está um pouco mais desconectada. Então, quando você, antes de dormir, tenta dar sugestões positivas para sua mente, ou, por exemplo, eles falam muito quando você está... Por que ideias vêm, né, quando você está tomando banho, quando você está dirigindo? Porque às vezes a sua mente objetiva está mais desligada, então ela não te paralisa, ela não te interrompe, e a sua mente subjetiva, que é a criativa, que é aquela que vai te trazer soluções, que vai te trazer direção, tem a oportunidade de trabalhar. Então, quando você vai tomar banho, que você está um pouco desconectado, tenta ouvir uma música. Eu gosto de fazer isso, um instrumental que te faz ali, sabe? Imaginar coisas, é um momento bom, uma sensação boa, e aí você tenta levar a sua mente subjetiva a trabalhar mais, né? Quando você estiver pensando, como eu falei no outro vídeo, que a sua mente objetiva, a consciente está mais desconectada e você só começa a ter pensamentos ali aleatórios, ruins, tenta transformar isso, toda vez que você sente um pensamento ruim, tenta transformar esses pensamentos para que a sua mente subjetiva, né, e subconsciente comece a entender esses novos comandos e comece a ficar natural. No primeiro momento você vai ter que fazer isso de uma forma consciente, mas aos poucos isso começa a ficar natural em algumas situações e aí você leva isso para outras situações, outras áreas da sua vida. Então é uma chave, eu acho, muito legal e um segredinho aí, né, para você usar. Eu entendo que muitas vezes, tudo que a gente vê ao nosso redor está indo contra os nossos pensamentos, né, os nossos desejos, né? Mas a Bíblia fala que a fé é o firme fundamento daquilo. Ai, gente, eu não consigo falar essa frase certa nunca. Mas você sabe o que eu tô dizendo. Então é você crer naquilo que você não vê. Então é isso, desliga os seus olhos, né, externos, assim, desliga, né, as distrações externas e tenta trazer essa crença no que você espera, no resultado que você quer. E eu sei que não é fácil, que às vezes tudo ao seu redor vai contra, mas é possível. Confia em mim. Eu vou te dar um exemplo aqui, porque ajuda. Eu acho que exemplos são maravilhosos. Quando eu tava para vir para a Austrália, todo mundo sabe, né, que quem muda para o exterior, não importa se você tem formação ou não no seu país, as pessoas acabam fazendo trabalhos, né, o trabalho que aparecer para fazer dinheiro, até você ter seu registro, até você poder trabalhar na sua área, o que for. E eu lembro que quando eu tava para vir para cá, todos os vídeos que eu assistia na internet falando de Austrália falavam: não, você vem para cá, você não vai conseguir trabalhar na sua área, demora 15, 20 anos para você conseguir ter seu registro, e você já tem que vir para a Austrália aceitando que você vai ter que fazer um serviço de cleaner, de Uber, de não sei o quê. E eu lembro que quando eu vim, eu falava para minha mãe, eu falava: escuta, eu não vou trabalhar de cleaner. Nada contra, não julgando, não era uma coisa que eu queria fazer. Eu não queria sair do que eu tava fazendo para trabalhar de cleaner. Só isso, tá bom? Fatos. Mas ela falava pra mim, minha prima tava aqui, minha tia tava aqui, todo mundo, Hannah, cai na terra, você tem que vir mais consciente, né? Você vai precisar trabalhar, e aí você vai ter que fazer o trabalho que aparecer. Geralmente os trabalhos que aparecem são esses.
E eu falava, não vou trabalhar de cleaner, não é isso que eu vou fazer, não importa o que aconteça. Tudo ao meu redor estava falando para mim, você vai trabalhar de cleaner. E eu decidi que não iria. Até que eu cheguei aqui, e aí fiquei, né, um tempo sem trabalhar e tal, e aí falei, preciso começar a trabalhar. E aí começou, claro, né, aparecer trabalho de cleaner. E eu fui fazer uma ou duas cleaners, 2 vezes fui fazer cleaner. E aí eu peguei e falei assim, não, peraí, eu falei que eu não ia fazer isso. E se eu continuar trabalhando de cleaner, eu vou estar falando para minha mente que é isso que eu quero. E a minha mente vai me dar mais trabalho de cleaner. E quando eu tiver mais trabalho, de repente eu vou estar trabalhando o dia inteiro e eu não vou ter tempo para procurar outra coisa. E aí eu falei, não vou fazer mais isso, porque a minha mente precisa entender que eu falei que eu não ia fazer isso. E se eu falo que não vou fazer isso, mas faço isso, o que ela vai fazer? Eu falo, bom, ela tá aceitando os empregos, então ela vai fazer isso. Então tá tudo bem, posso dar mais disso pra ela. E aí eu peguei e falei que não ia fazer, e eu peguei e falei, não vou fazer mais. Parei de fazer. Saí pra entregar currículo. Eu fui numa clínica de massagem. Eu entreguei o currículo. Não tinha ninguém na portaria. Eu abri a porta e era um sininho que tocava, ninguém apareceu. Eu deixei meu currículo lá. Eu não tinha validado nada de diploma, eu só tinha curso de massagem do Brasil, eu não tinha nenhum curso de massagem na Austrália. Deixei o currículo lá, a mulher, no outro dia, a mulher me ligou falando se eu queria ir lá fazer um teste, conversar, blá blá blá. Fui lá conversar. Me ofereceram nessa clínica $60 por massagem, 1 hora, $90 por 1h30. Completamente diferente do que as pessoas me falaram que eu ia fazer e dos que as pessoas me falaram que eu tinha que aceitar. E foi ali que eu comecei a trabalhar e tive outros empregos, mas nunca trabalhei de cleaner. E o interessante disso, e essa vida do imigrante é um exemplo. Tem pessoas que saem do Brasil já falando que, não, tudo bem, vou baixar minha cabeça e vou pra lá, e o que eu tiver que pegar de trabalho eu vou pegar. Eu sei que eu vou ralar porque eu tô indo pra um outro país e é assim, é assado. Eu poderia ter pensado a mesma coisa, eu poderia ter falado, não, tudo bem, se eu tiver que trabalhar de clean, se eu tiver que trabalhar disso, vou trabalhar, não importa. Eu decidi que eu não ia. Eu sabia como, eu sabia se alguém ia me aceitar para trabalhar como massagista ou como outra coisa. Eu não sabia o que ia acontecer, eu não tinha ideia. Mas eu tinha decidido e eu falava desse jeito. Não é porque todo mundo vai para lá e faz desse jeito e segue esse caminho que eu tenho que seguir o mesmo caminho. Não é por causa, eu não aceito isso. E realmente acabou que minha realidade aqui foi muito diferente. Então eu tô te dando um exemplo aqui que para mim foi muito, muito emblemático. Eu tenho vários e eu vou contando aqui conforme for fazendo sentido. Para você entender como que quando você aceita uma ideia, então eu poderia ter sido a pessoa que viria para cá falando, não, vou trabalhar de qualquer coisa, ou, eu não tenho inglês suficiente. Eu não tinha inglês suficiente, eu não tinha nada. Você acha que eu morria de medo de falar com o cliente na hora que eu tava fazendo massagem, porque eu não tinha conhecimento do inglês técnico, sabe? Eu não conseguia. Mas eu não coloquei limitações, eu só falei, eu não quero fazer isso. E realmente aconteceu. Eu nem falei que eu queria. Não era uma coisa que eu falava, eu quero trabalhar como fisioterapeuta, quero trabalhar com massagem. Não. Eu sempre tive alguns focos na minha vida. Eu quero trabalhar assim, eu quero ganhar tanto, é isso que eu quero viver. E você entender que você não pode aceitar outras coisas. Eu poderia ter aceitado trabalhar de cleaner, mas eu entendi que se eu estivesse trabalhando de cleaner, eu ia estar dando aquela direção, aquela ordem para minha mente. Pode me mandar mais trabalho de cleaner que eu vou falar que sim. Então você consegue entender como é que a mente funciona? Isso é um exemplo e claro que, como eu falei, eu tenho mais exemplos para dar e conforme for fazendo sentido eu vou compartilhando aqui com vocês. E aí ele dá sequência, né, falando ali no próximo tópico que o seu subconsciente, ele não pensa, ele não raciocina, ele só reproduz. Então, de uma certa forma, vamos pensar no seu subconsciente aí como a sua parte
Fala burra. Burra é muito intenso. Mas a sua parte ali meio... Sabe aquela parte que não raciocina? Sabe aquela pessoa que não raciocina? Fala, vai ali. Vou. Sabe? Não tem raciocínio, lógico. Ele só faz. Então, mesmo que as coisas que o seu subconsciente vê sejam falsas, ele vai aceitar isso como uma verdade da sua vida, uma premissa da sua vida. Então, às vezes você começa a falar que você é um fracassado. Às vezes você não é, às vezes você conseguiu fazer um monte de coisa na sua vida, e você conseguiu conquistar muita coisa, mas você não consegue se ver como merecedor ou como uma pessoa que realmente fez, né, várias coisas, você não consegue ver valor no que você fez. E o seu subconsciente, ele vai aceitar isso como verdade, mesmo que não seja. Exemplos, né? Já viu quando casal, você sonha que o cara te traiu, ou você nem teve uma briga, mas você cogita alguma coisa e você sente raiva e você começa a realmente viver como se aquilo fosse verdade? É a mesma coisa. Não é um fato, é uma coisa que você imaginou que pode ter acontecido, ou você sonhou lá que o cara te traiu, e aí você acorda com raiva, como se aquilo fosse verdade, porque o seu subconsciente não faz essa diferença do que é verdadeiro, do que não é, do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim. Ele só reproduz como uma máquina. Então, os seus pensamentos habituais, os seus hábitos têm que mudar para que você consiga ver resultados diferentes. E aí a gente vai para o próximo tópico, são cheios de tópicos muito legais. E aí a gente vai para o próximo tópico, que é o tremendo poder da sugestão. E isso aqui é uma chave maravilhosa. Porque ele fala que quando a gente entende essa diferença entre a mente consciente, subconsciente, objetiva, subjetiva, a gente entende o quanto a nossa mente subconsciente é sensível e o quanto ela é sensível a sugestões. Então, tudo que é sugerido para nossa mente através das experiências, através do que a gente vê, através do que a gente ouve, a nossa mente vai absorver. E isso te traz uma responsabilidade enorme sobre como você está alimentando a sua mente subconsciente. E aí ele dá um exemplo muito legal, que é o exemplo do navio. Vou te explicar, mas antes uma frase muito legal que ele fala, que é: não são os fatos que controlam a nossa vida, são as sugestões que a gente aceita como verdade. Às vezes, não são os fatos que controlam, porque às vezes o que está acontecendo, se você for racional, é uma situação, mas a forma e as sugestões que vêm na sua mente, e a forma como você percebe isso, geram outras situações completamente diferentes, e você imagina e você vê um fato completamente distorcido. Quantas vezes isso acontece? Às vezes você fala para alguém, né, principalmente com filho e pai, e essas coisas, fala: não vai por esse caminho, não é bom para você. Ai, tá querendo dominar minha vida, tá querendo mandar em mim, tá querendo... E não é, às vezes é simplesmente um fato, um pai tá te falando: não faz isso porque não vai ser bom para você, te dando um conselho, e aí você cria uma situação completamente diferente. Então a gente distorce os fatos, né, no nosso subconsciente, e essas sugestões que são o que realmente controlam a nossa vida. E aí o exemplo que ele dá é o seguinte: se você estiver num navio e você é uma pessoa que já tem medo de mar, que sempre passa mal no carro ou na água, qualquer coisa você sente, né, você sente mal. E aí, se eu chegar para você e eu falar: nossa, esse barco tá balançando e você tá meio pálido, você tá se sentindo bem, vai passar 10 minutos, você vai estar passando mal, vomitando, desmaiando ali. Mas, se você chegar pro capitão do navio e falar: nossa, você tá meio pálido, será que você tá vendo que o barco tá balançando demais? Falei barco, navio, você entendeu, né? O navio tá balançando demais aqui, eu acho que você tá passando meio mal. O cara vai olhar pra você e vai falar: o que tá acontecendo? Lógico que eu não tô passando mal, eu viajo, faço isso aqui todo dia, entendeu? Faço isso aqui frequentemente, pra mim não faz diferença.
Então você vê que o fato é o mesmo, mas a sugestão dada e a forma como a sugestão é percebida gera resultados diferentes. Se eu poderia, você pode dar a mesma sugestão para pessoas diferentes, a mesma situação, mas cada um vai absorver de uma forma baseado nas experiências que a gente já tem. E é isso que eu tô falando sobre os fatos. Às vezes você vê um fato ali, fato, claro, mas você percebe aquela daquela coisa de uma forma completamente diferente. Você cria um furacão por causa daquilo, sendo que simplesmente o que aconteceu foi uma coisa óbvia e natural. Então, essa é a forma como o nosso cérebro funciona, e a gente entender isso traz esse poder, né, na nossa mão de estar mais presente, mais consciente e saber fazer, e saber realmente, né, alimentar e absorver, oferecer o alimento correto para nossa mente subconsciente absorver as coisas da forma como elas realmente são. E aí, eu tenho um exemplo muito legal também, pessoal, falando sobre sugestão e como isso cria, né, a nossa realidade. Uma vez eu vi num vídeo do YouTube uma menina falando que ela tinha muito medo de viajar quando ela via uma freira no avião, porque se tivesse uma freira no avião, significava que essa freira estava ali para que o voo fosse abençoado, porque aquele voo possivelmente estava fadado a ser confuso. E uma vez eu peguei um voo, nunca vi freira no voo, gente, mas peguei um voo que tinham 3 freiras. E eu lembro que eu tava na fila assim pra entrar no avião e eu lembrei disso. Falei, caraca, se uma freira no voo é pra abençoar, você imagina 3 esse voo. Fiquei com medo. Resumindo, tive o pior voo da minha vida. Porque o voo foi caótico. Teve turbulência. Por causa da turbulência, um cara teve crise de pânico, assim, absurda. Da tripulação ter que segurar ele, assim, ele arrancando camisa e chutando o banco porque ele tava apavorado. E aí as criançadas no voo começaram a gritar, a chorar, todo mundo com medo, e a turbulência acontecendo e blá blá blá. E aí eu falei, olha, tinha 3 freiras no voo, eu já sabia que o negócio ia ser intenso. Mas todo voo que tem freira é uma bagunça? Não. Então isso é uma sugestão que foi dada para minha mente e eu absorvi aquilo profundamente e vivi aquela realidade. E quantas coisas não são sugeridas na nossa vida e a gente não acaba vivendo nessas realidades. E aí, logo quando ele fala disso, né, do poder da sugestão na nossa vida, ele conta 3 ou 4 exemplos de como sugestões de outros interferiram, né, na vida das pessoas. E, mais uma vez, eu te incentivo a ler esses exemplos, porque às vezes coisas parecidas podem estar acontecendo na sua vida e você não consegue reconhecê-las. Então vai lá, lê os exemplos para você entender, de repente isso nunca aconteceu comigo, mas tem outros exemplos que podem ter acontecido com você e te ajudam a dar clareza. Então é muito importante você ler e entender ali, né, o que ele está querendo dizer, quais exemplos ele está querendo dar para te ajudar, né, a fazer você entender o que pode estar acontecendo na sua vida também. E aí ele vai para outro tópico, que é a sugestão dos outros, que é um pouco do que eu tô falando também, né, de outras pessoas fazerem sugestão na sua vida, mas tem essas sugestões que a gente mesmo tem sobre a gente, e aí ele fala muito do poder da sugestão dos outros na nossa vida. E aí ele explica, né, isso, que as sugestões, elas são uma ferramenta, né, muito poderosa de serem usadas. Tanto a autossugestão sendo usada de uma forma positiva é uma ferramenta muito poderosa, mas também usada de uma forma negativa ela pode causar destruição. E aí entra a sugestão dos outros na nossa vida, né? Que podem causar também coisas incríveis e destruições, né? Então você pode olhar para uma pessoa e desejar, nossa, eu quero que você tenha sucesso, quero que você seja bem-sucedido na sua área, quero que você tenha um relacionamento feliz, mas você pode receber muitas sugestões e até fazer muitas sugestões destrutivas na vida das pessoas.
E aí é muito delicado, né? Acho que acontece muito entre famílias, amigos, todo mundo, e entre de pais para filhos, né? Quando o filho é criança, ou mesmo depois de adulto, quantas sugestões, né? Você não pode, você não vai dar conta de bancar isso, ou não, eu nunca quero ver você casado, porque eu acho que você não tem capacidade, você não vai ser capaz de ser um pai de família tão cedo, ou coisas simples como o dinheiro não tá fácil para ninguém, nossa, o mundo tá indo por água abaixo, nossa, as coisas estão cada vez pior, e esse desespero e essas notícias ruins que vão te consumindo e vão virando sugestões na sua vida. Agora a gente tá com a guerra. Gente, eu tava colocando gasolina toda vez que eu precisava ir trabalhar, eu não fazia ideia do preço da gasolina. Os meus pacientes começaram a perguntar, não por maldade, por preocupação, porque eles sabem que eu preciso de gasolina para trabalhar. Nossa, quanto que tá a gasolina? Você tá vendo o preço da gasolina? E eu comecei a observar o preço da gasolina, e aí eu comecei a ficar preocupada, porque o preço da gasolina tá subindo. Mas até agora eu tava fazendo e não tava nem observando isso. Mas a partir do momento que você começa a ouvir as coisas que vêm de fora, isso afeta sim as suas decisões, os seus sentimentos e as suas atitudes. Mas o positivo é que ele fala que a gente pode combater essas sugestões dos outros nas nossas vidas, né? A gente pode reprogramar isso e cancelar isso na nossa vida. E ele fala muito isso, né? Para a gente observar regularmente quais são as sugestões que as pessoas estão fazendo sobre a gente e para a gente entender que a gente não precisa estar à mercê disso, que a gente pode fazer uma nova escolha, que a gente decide, né, um novo caminho, que eu não preciso aceitar, assumir e viver as sugestões dos outros. E ele fala muito isso, quando a gente é criança, a gente não tem poder sobre as sugestões que a gente recebe na nossa vida, a gente não consegue contrariar, a gente não tem consciência de que a gente pode, né, combatê-las, mas a partir do momento que você é adulto, você tem a escolha, né, de não fazer parte disso e de não aceitar isso. Outra coisa que ele fala muito interessante é que, de uma forma ou outra, todas as vezes que as pessoas fazem sugestões na sua vida, eles têm um objetivo, mesmo que inconsciente, de fazer você sentir alguma coisa, pensar alguma coisa ou agir da forma como eles acham, né, que você quer, que você deveria agir. E não é por maldade, às vezes não é por maldade. Às vezes um pai fala para você fazer ou não fazer uma coisa, não é porque ele quer ser dominador, mas é porque ele acha que aquilo é o melhor para você e ele quer que você aja daquela forma. Mas consciente ou inconsciente, acaba sim interferindo nas suas escolhas e nas suas decisões, se você não tiver esse domínio, né, da sua mente para combater e falar, opa, eu até entendo, mas esse é o meu pensamento. Se você não tem essa identidade, né, e esse poder mesmo de saber o que você é, o que você quer e quais são os seus pensamentos, é muito fácil você ser levado por aquilo que os outros estão sugerindo na sua vida. E aí, né, concluindo isso, como ele fala que você pode combater esses pensamentos e essas sugestões, como ele fala que a gente pode combater essas sugestões, ele está querendo dizer que as sugestões dos outros, elas não têm poder sobre você. Qualquer poder que eles têm, eles ganharam porque você deu esse poder para eles através dos seus pensamentos. Então, vamos lá. O paciente começou a me falar, ai, você está preocupado com a gasolina? Quanto que está a gasolina? Ela não tem poder sobre... Essa sugestão não tem poder sobre mim, de que eu vou me preocupar. Mas a partir do momento que eu dou consentimento para minha mente e eu começo a trazer isso para o meu pensamento, que isso vira o meu pensamento, esse foi o momento que eu consenti. E aí isso passa a virar o meu pensamento e aí isso ganha poder na minha vida. Então, se alguém fala para você, se você for para a Austrália, vamos usar esse exemplo. Se você vai para a Austrália, você tem que aceitar qualquer emprego, tá? Um exemplo, você vai morar fora, você tem que aceitar qualquer emprego.
A partir do momento que eu começo a pensar isso, poxa, é verdade, né? Não é fácil, eu não sei falar a língua, e quando eu for pra lá as pessoas não vão me aceitar. Isso parou de ser a sugestão dela e virou o meu próprio pensamento. E é aí que isso ganha poder na minha vida. Então, aí que ele fala, qualquer poder que a sugestão do outro tem sobre a sua vida é porque você deu poder para essa sugestão. Isso virou o seu próprio pensamento, e quando isso vira um pensamento repetido, isso passa a ser realidade. E aí, como que a gente pode combater essas, sugestões de outros na nossa vida? Fazendo sugestões diferentes. Então, vou voltar no exemplo de trabalhar na Austrália. As sugestões eram: vem preparada ou vai preparada, você vai ter que fazer o que aparecer. A minha sugestão sempre foi: não tô nem aí com o que as pessoas estão falando. O que eu vou fazer é o que eu quiser fazer. Eu não vou trabalhar disso. Alguma coisa nova vai aparecer. Então substitui, não deixa absorver, sabe? Bate de frente, não deixa os pensamentos penetrarem, não deixa a palavra do outro virar verdade na sua vida. Essa é a forma como você pode combater sugestões de terceiros na sua vida. Então usa isso, creia no seu resultado e busque o seu resultado, e tudo que vem de fora, todo barulho que vem de fora e distração, seja corta pela raiz. E aí a gente já tá acabando aqui o capítulo 2. Eu sei que foi longo, mas fica aqui comigo que eu achei que esse tá muito legal. Ele vai falar sobre a premissa maior assumida. E aí o que é? Basicamente um raciocínio lógico que é: se a primeira ideia é verdadeira, então a conclusão também será verdadeira. Então, se você acredita que uma coisa é verdade, então toda a história vai se desenrolar para provar que no final que aquilo é verdade. Então, se a sua premissa verdadeira é que a vida é difícil, nada dá certo para você e você não consegue, a sua mente vai trabalhar para chegar à conclusão da premissa, que é que nada é fácil para você, que tudo vai dar errado. Então, qual que é a premissa que você está aceitando na sua vida? Se você muda a premissa, você muda o resultado. Coisas corriqueiras, que você tem mesmo essas verdades dentro de você. Tudo que eu encosto, eu quebro. E aí o seu subconsciente começa a trabalhar para que essa premissa seja verdadeira, porque a premissa é verdadeira, você já assumiu que aquilo é verdade na sua vida, tudo que você toca, você quebra. E aí você vira aquela pessoa estabanada que em qualquer lugar vai, quebra alguma coisa, encosta, bateu, destruiu, tudo que você pega, você destrói. Virou verdade, porque você aceitou essa premissa na sua vida e o seu subconsciente trabalha para isso. E aí ele finaliza falando que o seu subconsciente não argumenta, ele não contraria. Então ele não vai questionar. Se você fala, eu não posso fazer isso, eu estou muito velha agora, a política, isso, aquilo, o seu subconsciente simplesmente absorve, aceita, faz isso virar realidade, né? Gente, faz quase 1 hora que eu tô falando aqui, é basicamente a mesma coisa. Cara, se você não entender, não sei mais o que eu falo, e nem o Joseph Murphy sabe mais o que falar. Porque, e até pra mim, tá? Tô sendo bem sincera, porque a gente entende, mas tem áreas da nossa vida que é fácil, você entende, você muda, você transforma a sua realidade. Tem áreas da sua vida que estão ali enraizadas, os pensamentos estão ali difíceis de ser transformados, mas você consegue. A única coisa que você precisa fazer é voltar para dentro de você mesmo. Para de viver no mundo exterior, para de viver como um zumbi, acorda, para sua vida e tenta fazer a transformação. E aí a gente vai para os exercícios da semana, tá? Eu espero que você esteja fazendo os exercícios, porque é isso que realmente vai te ajudar. Um ato, de fé, uma atitude, um passo que você está dando, e aquele negócio, dá o primeiro passo que Deus vai te dar o chão. Então, tome a primeira decisão, a primeira atitude, comece, que eu tenho certeza que as coisas vão acontecer na sua vida. E, claro, seja legal com você mesmo, porque quando você começa a mexer, meu filho, você vai vendo que as coisas vão vir na tona, e você descobre que tem mais coisas do que você imaginava, mas tá tudo bem.
a gente vai conseguir trabalhar em tudo isso aí e a gente vai chegar num momento que a gente vive em paz, em harmonia, se Deus quiser. Então, pra gente finalizar, o exercício que a gente vai fazer essa semana vai ser simples, a gente falou muito de sugestão, autossugestão e sugestão de terceiros na nossa vida. Então, o exercício dessa semana vai ser você parar e tentar encontrar quais têm sido as autossugestões que você tem feito e que tem te levado a viver padrões e repetir padrões. Quais são as sugestões de terceiros que você aceitou na sua vida, coisas que você ouviu, experiências que você viveu, que viraram sugestões e experiências na sua vida. Então você vai tentar rever isso e aí você vai, se você conseguir, se você quiser, você vai começar a mudar essas sugestões. Mas eu quero só que você tente encontrar, conectar as sugestões que pessoas fizeram e você acabou vivendo essas experiências. E aí também eu vou deixar aqui agora na tela uma premissa maior, né, que é uma das que ele tem escritas lá no livro, para você ler e repetir, aceitando que essa vai começar a ser a premissa da sua vida, essa vai começar a ser a verdade da sua vida, tá? Então, simples para essa semana, revise as autossugestões que você tem vivido, revise as sugestões de terceiros que têm ganhado poder na sua vida, como você tem dado poder para essas autossugestões, para essas sugestões de terceiros. E vamos quebrar, né, essas premissas com uma premissa nova que vai virar agora sua realidade, se Deus quiser. E é isso, a gente fica por aqui. Eu quero que você compartilhe, que você se inscreva no canal, que você deixe comentários, compartilhe comigo o que você está vivendo, se isso tem feito diferença na sua vida ou não. E eu vejo você no capítulo 3. Continua lendo seu livro, não desiste do processo. Se não tá fácil para você, imagina para mim. Ler e gravar. E a gente tem 20 capítulos e a gente só tá no 3. Mas vem muita coisa legal por aí, não desiste. Vejo você na semana que vem e continue seu processo, porque processos silenciosos geram mudanças profundas e eu quero fazer parte desse processo com você. Bem-vindos!